Olá, meu nome é Luciano Alencar. Eu vou apresentar o artigo A Evolução da Macroeconomia à Luz do Conflito Distributivo, uma análise a partir do conceito de duplo movimento de Calpolani, por ocasião do 26º Encontro Nacional de Economia Política. Esse artigo eu escrevi em meados do ano passado e reflete bastante o projeto de pesquisa que eu venho desenvolvendo junto ao Grupo de Economia Política da FRJ. O objetivo do artigo é analisar a evolução da macroeconomia, tanto em termos teóricos, em termos da evolução do pensamento econômico, quanto em termos práticos das políticas econômicas adotadas. Nesse sentido, o artigo argumenta que as grandes inflexões observadas na macroeconomia, do liberalismo do século XIX para o keynesianismo do pós-guerra, aí com o surgimento da macroeconomia, né? Mas também a inflexão do keynesianismo para o monetarismo a partir dos anos 70 se deram em contexto de desbalanceamento do conflito distributivo a favor de uma ou outra classe social. E no final do artigo tece-se algumas conjecturas acerca do futuro da macroeconomia no contexto da atual pandemia global. O termo evolução ele não é um termo que se associa à definição positivista de acúmulo progressivo de conhecimento rumo a uma melhor compreensão do fenômeno. Pelo contrário, é um processo errático e eventualmente cíclico de avanços e retrocessos cuja avaliação depende de fatores objetivos e subjetivos e cuja dinâmica se aproxima da dialética, com o fenômeno trazendo elementos de contradições que levam à sua superação e a um novo padrão que incorpora elementos antigos, também já se movendo rumo ao futuro. Os fatores objetivos dizem basicamente a adaptação da teoria ao contexto histórico, né? A sua capacidade de compreensão dos processos, de embasamento das políticas, que essas políticas alcancem os objetivos almejados. E do lado subjetivo, pesa a forma de interpretação desses fatores objetivos, né? Isso pode ser apontado como algo pouco científico, mas é algo extremamente compreensível quando se tem em conta que a economia é uma ciência social com elevadas implicações políticas, na qual o observador é ao mesmo tempo objeto de seu estudo. Esse é o objetivo, esse é o motivo de se utilizar, se adotar o referencial de economia política. Em termos teóricos, o artigo se baseia na retomada da abordagem clássica do Ocidente, tal qual proposta por Rafa Garanhani e continuado pelos seus seguidores, e faz uso de dois conceitos auxiliares, o de duplo movimento e o de reforma crucial, duplo movimento do Polanyi e reforma crucial do Kalecki. Bom, em termos gerais, aqui se adota o princípio da demanda efetiva, né, de forma que a demanda efetiva determina o produto, tanto no curto quanto no longo prazo. A dinâmica do conflito distributivo determina os salários nominais e a distribuição funcional da renda. E a inflação é entendida como um fenômeno de custos, determinado basicamente pelos custos básicos de produção, dentre os quais se destaca o salário. Há esses dois conceitos auxiliares que eu falei. Primeiro, o basilar do artigo, que é o duplo movimento do Polanyi, segundo o qual a sociedade oscila entre dois princípios organizadores: o liberalismo econômico, que visa a instauração de um mercado autorregulado, ou com a menor regulação possível, e o princípio da proteção social, que visa salvaguardar a sociedade contra os males acarretados pelo liberalismo econômico. O outro conceito que eu uso que é bastante interessante, a confluência teórica, é o de reforma crucial, do Kalecki e do Kovalik, em que eles chamam de reforma crucial a ascensão do ativismo estatal em detrimento ao liberalismo a partir da crise de 29 e principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, que se deu em diferentes países, diferentes economias, da extrema esquerda à extrema direita, passando pelas democracias liberais. Então, nesse artigo A Reforma Crucial tem uma pegada basicamente histórica e os autores argumentam que na primeira metade do século XX teve vários eventos extremamente conturbados. A Primeira Guerra, com seus desdobramentos, entre os quais temos a Revolução Russa, que levantou o fantasma do socialismo no mundo, né? A ameaça do socialismo.
e instituiu o planejamento estatal lá na economia russa, que cresceu muito a partir dos anos 20. Teve a crise de 1929, demonstrou o fracasso do liberalismo, né, desregulado. Teve a ascensão do fascismo, com o ativismo estatal na economia a serviço da direita, extrema-direita no caso. A Revolução Keynesiana, a partir dos anos 30, dando um novo arcabouço teórico. E a Segunda Guerra, que, segundo os autores, teria institucionalizado de vez o ativismo na economia. O ativismo estatal na economia. Esse ativismo estatal veio como resposta à crise de 29. Aqui eu estou usando os dados dos Estados Unidos porque ele exemplifica bem o que se passou no mundo. O produto ele encolheu 26% entre 1929 e 1933. E enquanto isso o desemprego saltou de 3,2% para 25,2%. E o liberalismo não oferecia soluções para essa crise, né? Então veio o keynesianismo dando respostas para essa crise profunda. Ao mesmo tempo que teve essa queda abrupta na produção de riqueza e aumento do desemprego, a concentração de renda atingiu níveis alarmantes. Aqui tem um gráfico, a linha verde escura representa a parcela apropriada pelos 10% mais ricos da sociedade americana e a mais clara pelos 1% mais ricos. E as setinhas vermelhas indicam o topo da apropriação. O auge da concentração de renda no 1% mais rico se deu em 1928, um pouco acima de 20%, e os 10% em 1934. Então, argumentam os autores que essa reforma crucial, essa institucionalização da ação do Estado, da intervenção do Estado na economia, se deve em decorrência dessas crises, da crise de 29 e dessa elevada concentração de renda. No que tange a distribuição funcional da renda, né, que olha a renda, o produto pela ótica da renda, também foi o período de maior concentração funcional da renda. Foi o período que a parcela salarial teve sua menor parcela, né? Chegou a 49,5% da renda. E, ao mesmo tempo, teve um fortalecimento do socialismo no mundo. Com isso, se adotou muitas medidas, no primeiro momento, pré-keynesianas, né? Porque foi em decorrência da crise de 29, a teoria geral só vem em 36. E depois ela vem, sofrendo um arcabouço teórico para essa intervenção estatal na economia. E, por fim, a Segunda Guerra, todas as economias participantes intervêm na economia e aí já começa a desenvolver todo o modus operandi que viria a funcionar ali na Segunda Guerra. Esse movimento, o Kalec e o Kovalev vão chamar de reforma crucial e o Polanyi vai dar o nome de grande transformação, inclusive é o nome do livro mais famoso dele. E com essa institucionalização da intervenção da economia a partir da Segunda Guerra, baseado no keynesianismo, né, em termos de teoria, o capitalismo ocidental passou por sua melhor fase. O período de prosperidade ficou conhecido como a Era de Ouro do capitalismo. Entre 50 e 73, o mundo cresceu uma média de 4,9% em termos reais ao ano, enquanto o produto per capita cresceu uma média de 2,9%. Nos Estados Unidos, o produto cresceu uma média de 3,9% em termos reais, em 47 e 73, e a taxa de desemprego se manteve num patamar muito baixo, de 4,6%, uma situação muito próxima ao pleno emprego. Só que essa situação elevou progressivamente o poder de barganha dos trabalhadores. Isso porque no curto prazo o desemprego, com o menor medo de ser desempregado, a classe trabalhadora ela se fortalece, realiza mais greves, intensifica seu ativismo estatal por melhores salários e condições de trabalho, mas a manutenção de cenários de baixo desemprego tende a conformar instituições como sindicatos e partidos favoráveis à classe trabalhadora. E aí ela passa a influir cada vez, se fortalecer politicamente, institucionalmente, mudar legislações, influir cada vez mais no orçamento público. Isso incomoda a classe capitalista, como o Kalec escreveu muito bem no artigo dele de 43 aspectos políticos do pleno emprego. No imediato pós-guerra teve um intenso ativismo estatal, um intenso ativismo sindical, teve muitas greves, mas estabeleceu-se um acordo entre capitalistas e trabalhadores, um acordo distributivo.
Com isso, as greves foram caindo ao longo dos anos 50, só que a partir dos anos 60 tem uma escalada desse processo. Com esse fortalecimento tanto conjuntural quanto estrutural da classe trabalhadora, as greves disparam a partir dos anos 60. Aqui em vermelho, em barra, tem o número de greves com mais de 1.000 trabalhadores, e em rosa tem o número de trabalhadores envolvidos. Ele dispara a partir dos anos 60. Isso por quê? Porque enquanto nos anos 50 teve um acordo distributivo entre os capitalistas e os trabalhadores, nos quais os capitalistas se comprometiam a dar ganhos reais de salário em linha com a produtividade dos trabalhadores, e esses se comprometiam a maneirar na atividade sindical, a partir dos anos 60 a situação começa a mudar. A classe trabalhadora se fortalece, ela intensifica a atividade sindical, pede e recebe cada vez maiores aumentos salariais, que acabam se refletindo no custo unitário, que é a razão entre a remuneração por hora trabalhada e a produtividade do trabalho. Isso se reflete na inflação. Se o produto por trabalhador cresce mais que o salário real, não tem compressão dos lucros. Mas quando o salário real começa a crescer mais que a produtividade, isso esmaga os lucros e também tende a ser repassado a preço, gerando um processo inflacionário, dentro da lógica da inflação de custos. Aqui dá para ver como a inflação se acelera a partir dos anos 60 e muito em linha com o crescimento do custo unitário do trabalho. E um ponto importante de se observar é que essa aceleração da inflação precede o choque do petróleo. O primeiro choque do petróleo é em 1973, mas mesmo antes a inflação já estava se acelerando. Ele apenas catalisa o processo. Então, o rápido crescimento do custo unitário do trabalho a partir dos anos 60 fez com que a parcela salarial, que já vinha apresentando uma tendência de crescimento, crescesse ainda mais rapidamente. Em 1970, ela atinge seu ápice, chegando a 58,4% do PIB nos Estados Unidos. E também foi em 1970 que os 10% mais ricos tiveram sua menor parcela na renda nacional, em toda a série histórica, 34,4%, enquanto os 1% em 76 também atingiram sua menor apropriação do produto, 11%. Se na virada de 1920 para 1930 a distribuição atingiu seu máximo de concentração, agora nos anos 70 ela atingiu seu mínimo. E o pêndulo ia se mover na direção oposta. Se a partir da crise o Estado começou a intervir na economia, agora nos anos 70 ele ia sair de cena. Aqui temos a parcela salarial na renda. Vê-se que em 1929 é a menor patamar de toda a série histórica, em 1970 é o maior. E que todo esse período que vai de 1929 até 79 tem uma clara tendência de elevação da parcela salarial na renda. Dentro dessa lógica de muito crescimento econômico, baixo desemprego, aumento de salário, aumento do salário real e com isso aumento da parcela salarial na renda. Então, para além dessas mudanças econômicas, aumentos salariais e aumento da parcela salarial da renda, a classe trabalhadora foi se fortalecendo estruturalmente na sociedade, aumentando seu poder político e conformando instituições favoráveis para ela. Isso incomoda os capitalistas. Inclusive, muitos autores apontam os protestos iniciados a partir de maio de 1968 contextualizam justamente nesse processo, como um período de agitação social, intensificação do movimento social. E o cenário caótico dos anos 70 foi propício para a reflexão, saída do Estado intervencionista na economia buscando o pleno emprego. Isso porque, frente ao aumento da inflação, os governos das principais potências capitalistas começaram a adotar medidas de stop and go, né? Que não estabilizavam os preços e ainda estagnavam o produto. Porque como era uma inflação de custos, não tem como você fazer política gradualista de contenção de demanda para cercear essa inflação de custos, essa inflação salarial, né? Seria preciso ou acabar com o poder de barganha de uma das classes, da capitalista trabalhadora, de modo que ou a capitalista não pudesse mais repassar aumentos de custos ao preço, ou que não tivesse mais esses aumentos nominais de salário acima da inflação e em relação à produtividade, ou seja, que não tivesse ganho real de salário em relação à produtividade, para que isso não aumentasse os custos. E assim, não se estabilizando essa inflação, ainda se gerou desaceleração da economia e aumento do desemprego. E gerou a chamada estagflação, né?
Enquanto isso, no plano teórico, a escola monetarista, capitaneada pelo Friedman, não só tinha um diagnóstico preciso, parecia ser preciso para essa situação macroeconômica, inclusive atribuindo às políticas keynesianas pós-guerra, quanto ele tinha propostas positivas para a superação dessa situação. Aí eu faço meio que um resumo do que seria esse movimento de evolução da macroeconomia, que eu chamo de pêndulo dialético, porque ele vai do liberalismo para o keynesianismo, intervenção do Estado, e de novo para o liberalismo, no caso o neoliberalismo. Né? Mas mesmo antes, a transição da economia política para a economia também pode ser entendida à luz do conflito distributivo. Isso porque o século XIX foi um século de intensa agitação social. E nesse sentido, a revolução marginalista, a instauração da economia neoclássica, ele serve justamente para tirar a análise de classes de cena, introduzindo o individualismo metodológico. Aqui, cada indivíduo ele é similar a todos os outros. Os fatores de produção não são antagônicos, eles são complementares. E aí, como eu expus, o liberalismo do século XIX entra em colapso nos anos 30. Mesmo antes do advento do keynesianismo, os governos já estavam intervindo na economia para aumentar o crescimento do produto, reverter a crise. Né? Com a Revolução Keynesiana veio um arcabouço teórico que dá conta disso. E com a Segunda Guerra vem a solidificação desse processo que ia ocorrer durante todo o pós-guerra. Porém, esse processo de elevado crescimento e baixo desemprego foi engendrando mudanças políticas e sociais que incomodaram a classe capitalista. Para além dos ganhos econômicos da classe trabalhadora, das reais de salário, também teve diversas mudanças institucionais e políticas favoráveis à classe trabalhadora. E aí, com a escalada da inflação a partir dos anos 60, e principalmente dos anos 70, né, que foi agravado com os choques do petróleo e a desaceleração do produto, entra em cena o monetarismo, que visa tirar o Estado da economia, ou pelo menos mudar o papel dele, né, restringindo a política fiscal e deixando ela submetida à política monetária, essa comprometida com regras de basicamente se focar no controle da inflação e relegando ao segundo plano as políticas de pleno emprego. Com isso teve aumento do desemprego. Então, no primeiro momento, o pêndulo se move do liberalismo para a proteção social, dos termos do Polanyi, né? Que seria esse movimento da reforma social, com institucionalização do keynesianismo, e no segundo momento ela oscila de volta para a proteção social, com o keynesianismo, com o Estado intervindo na economia não só para manter níveis de demanda agregada, mas também com toda uma rede de seguridade social, né? Se convencionou chamar de estado de bem-estar social. Então, esse movimento ocorreu, né? O pêndulo vai do liberalismo para a proteção social, da proteção social de volta para o liberalismo, que é onde a gente está hoje. E esse arcabouço teórico monetarista, inclusive, ele embasou a escola novo-keynesiana, né? Depois o chamado novo consenso, ou nova síntese neoclássica, basicamente ele influencia muito o arcabouço teórico atual, com as expectativas endógenas dos agentes, a taxa de desemprego, que depois mudou para o conceito de Nairu, né? Taxa de desemprego que não acelera a inflação, o foco no combate à inflação, a busca por flexibilização do mercado de trabalho, que representam justamente reformas institucionais desfavoráveis à classe trabalhadora, o pequeno papel dado à política fiscal e o grande peso da política monetária. E o resultado desse novo arcabouço macroeconômico, observado até hoje, foram menores taxas de crescimento, maiores taxas de desemprego e concentração de renda. O produto do mundo, que cresceu a uma média de 4,9 termos reais entre 50 e 73, passou a crescer a 3% ao ano, entre 73 e 98. No caso dos Estados Unidos, o produto que tinha crescido 4,2% no primeiro período passou a crescer 3% também no segundo. E a média de desemprego aumentou de 4,8% no primeiro período para 6,7% no segundo período. Onde é que estamos hoje? No cenário atual, a proporção da renda do 1% do 10% mais rico da sociedade vem crescendo continuamente desde os anos 70. Em 2010, na década de 2010, ele alcançou níveis similares àqueles observados na década de 20 e 30, respectivamente acima dos 20% e dos 45% da renda nacional. E isso é a distribuição pessoal da renda. Né? Em termos de distribuição funcional da renda também, observou um período
de concentração da renda, concentração funcional da renda, né? Ou seja, aumento da parcela destinada aos capitalistas, redução da parcela destinada aos trabalhadores. Aqui está a tendência de apropriação dos 10% e do 1% mais ricos, que desde os anos 70 apresenta uma clara tendência de crescimento, em ambos os casos. E aqui a parcela salarial na renda agregada, que cresceu entre 29 e 79, mas a partir de 70, dos anos 70 ela cai continuamente. Aqui essa linha preta é a linha de tendência polinomial. Ou seja, isso significa um período de grande concentração de renda, diminuição da parcela salarial na renda. E aí eu termino o artigo perguntando será que não vai haver uma nova inflexão? Já que o cenário caótico da crise de 29, de queda do produto e concentração de renda, levou ao movimento pendular em direção à produção social, será que agora, com a baixa taxa de crescimento e aumento da concentração de renda, não vai ter uma nova inflexão? Aí eu levanto alguma literatura de alguns autores importantes, como Summers, Rogoff, que eles já estavam falando em mudanças no paradigma econômico. O Summers falando de estagnação secular e propondo maior ativismo da política fiscal, o Rogoff falando de taxa de juros negativa, isso abrindo espaço também para a ascensão de outros arcabouços teóricos, como a MMT, né? Só que, a partir da crise de 2008, muitos autores e autoras fizeram essa mesma pergunta, falaram, será que agora o Estado vai intervir mais na economia? Só que com a crise de 2008 se viu rapidamente um keynesianismo de emergência, o Estado injetando trilhões na economia, mas, passada a crise, voltou-se ao mesmo arcabouço, o que explica exatamente a estagnação na década de 2010. Autores como Summers falam, inclusive, em estagnação secular. Mas o mais espantoso do contexto atual, e parece repetir a experiência dos anos 30, é a extrema concentração de renda, inclusive aos mesmos níveis parecidos, e a ascensão de governos de extrema-direita no mundo. E aí fica a pergunta, né? Até que ponto a gente está diante de uma nova oscilação do pêndulo macroeconômico dentro desse duplo movimento do Polanyi? Até que ponto a gente está pode-se esperar uma nova reforma crucial? Então, o baixo crescimento econômico, a flexibilização e a precarização do trabalho e a concentração de renda parecem apontar para uma inflexão nesse sentido. E a atual pandemia, além de representar um evento disruptivo, como foi a crise de 29, ela torna inoperante a curto prazo todos os motores de crescimento econômico que não do Estado. Porque o impulso do crescimento não vai vir do setor externo, já que tem desaceleração do comércio mundial e aumento do protecionismo. Também não vai vir do setor privado, dado o elevado desemprego na mão de obra, dado a enorme capacidade ociosa da indústria e a queda da renda e o elevado endividamento do setor privado. Então, cabe ao Estado. O Estado vai ter que intervir na economia. A questão é, até que ponto essa intervenção do Estado na economia vai se institucionalizar, como a partir dos anos 30, ou até que ponto ela vai ser só emergencial para debelar a crise pandêmica e depois vai ser revertida. Esse artigo, como eu disse, eu escrevi em meados do ano passado e eu já tinha, mesmo em julho do ano passado, a The Economist já tinha escrito publicado um artigo, né, apontando para uma mudança no paradigma macroeconômico, que ela fala, é preciso repensar, temos uma oportunidade para repensar a economia. Uma coisa está certa é que o velho paradigma não funciona. De uma forma ou de outra, a mudança está vindo. Só que, como eu falei anteriormente, em 2008 também tinha essa esperança, só que ela não ocorreu. Por um lado, esse quadro agudo da pandemia parece apontar nesse sentido, mas por outro, uma coisa que está ausente hoje, que estava presente nos anos 30, é a presença do socialismo no mundo. Como tinha uma ameaça do socialismo, o capitalismo tinha que entregar os anéis para não ceder os dedos. Isso explica, inclusive, boa parte da prosperidade do pós-guerra se deve justamente à atuação da nação hegemônica capitalista dos Estados Unidos, não só provendo liquidez para o mundo, como fomentando o desenvolvimento de muitas nações, com acesso privilegiado ao seu mercado, linhas de financiamento, acesso ao mercado de capitais.
E na conclusão do artigo eu digo que ainda que a aceitação integral das características correspondentes às ciências sociais pode parecer algo pouco científico aos olhos de economistas que se acostumam com muita formalização matemática, o ferramental da economia política é útil, tanto para interpretar a realidade quanto para a realização de considerações normativas. Nesse sentido, longe de tornar muito complexo o entendimento da economia, a economia política revela que a evolução da dinâmica econômica, tanto em termos de teoria quanto de prática, está sujeita a disputa política dentro da sociedade. Na inexistência de leis mecânicas que regem o funcionamento da sociedade, cabe aos seres humanos, enquanto indivíduos e enquanto classes sociais, lutar para orientar a dinâmica econômica em determinada direção. As condições, sem dúvida, são propícias para a inflexão dentro da lógica do duplo movimento do Polanyi ou da reforma crucial do Hayek. Uma maior intervenção estatal e maior proteção social. E aí cabe justamente a luta política definir se essa inflexão vai ocorrer, se os estímulos de demanda, a organização da produção e o aumento da seguridade social vão durar até a retomada de uma nova normalidade ou se elas vão se cristalizar em instituições para as próximas décadas. Engraçado que eu escrevi isso em meados do ano passado, né? E agora diversos organismos internacionais já vêm pregando o ativismo estatal da economia. Não tem como ser de outra forma, né? Visto que só tem como vir do Estado, né? Não tem como vir do setor privado, muito menos do exterior. Até porque não tem sentido pensar em uma salvação vindo de fora. Se pensar em todos os países, não tem como pensar em todos ao mesmo tempo, né? Pensar no mundo como um sistema fechado, não tem quem nos acude. Então, diversas instituições já estão pregando o ativismo estatal e o aumento da seguridade social. Inclusive, o presidente dos Estados Unidos já anunciou um plano trilionário de estímulo à economia. Diversas outras economias, como França, Itália, Alemanha também. Então, infelizmente, o Brasil está na contramão, né? Pegando um liberalismo econômico totalmente anacrônico, no momento que a gente mais precisa, tanto para reaquecer a economia quanto para proteger as pessoas. Bom, é isso. Aqui eu tenho algumas referências bibliográficas que eu usei na apresentação. E aqui eu deixo meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato, fazer comentários, sugestões. São sempre bem-vindas. Muito obrigado.